Hoje eu vou apresentar para vocês a série Deslimites da Memória. Ela é composta por 16 fotopinturas, que no original tem um tamanho de 50 por 40 centímetros, e foram desenvolvidas em 2019 numa coautoria com o mestre Júlio Santos. Esse trabalho consistiu em convidar jovens e adolescentes a performarem as suas selfies das redes sociais para uma nova fotografia. Essas novas capturas foram feitas por mim, com película preto e branco e câmera de médio formato, cujas ampliações artesanais foram posteriormente coloridas com a utilização de pastel seco pelo mestre Júlio, que é um notado, reconhecido representante da fotopintura no Brasil. Esse projeto será inicialmente mostrado a vocês aqui por um produto audiovisual que, além das imagens das obras, contém um texto que ele é escrito e narrado por uma das fotografadas nesse projeto, que é a Vênus Suneve. Em frente aos quadros retratos, me vejo parte do elo ancestral, fazendo lembrar o marco da tecnologia. Tenta ver a identidade por trás da tinta e a sensação de não haver enigma. Ao guardar a luz que preservei, ao vagar no escuro, eu quis filmar o abandono, mas o mato era mudo. A minha própria lente permite que eu feche os meus olhos e lembre a casa dos mais velhos. Aquele quadro na sala de estar, memórias de mãos de tinta para unir e abençoar. Eu amo a tua paisagem triste, ausente e suja. Seu terno, sua velha umidade, sua força, sua moldura. Histórias pintadas com tinta pastel que fotografam cada instante com os olhos. A câmera analógica da década de 70 e a sua ciência. A gente se acostumou a enxergar como antigamente e tivemos saudades de nós, da nossa cultura e dos nossos avós. Aprofunda as palavras como se pintasse uma volta ao passado, um olhar de pássaro. Como uma forma para não continuar desaparecendo, criamos uma brecha no tempo. Nos nossos cabelos tem uma cor que não vem nos dicionários. Sabe aquela cor indefinível do tempo que tem todos os retratos? E eu não tinha esse rosto de hoje assim tão calmo. Eu dei voz às minhas mãos e eu quero te servir poesia. 3x4, nua. Quando vejo nossos espelhos emoldurados, é uma oferenda aos momentos de luta, de brisa, de céu e de busca. Os nossos retratos de parede nunca ficam por muito tempo abstratos. A nossa força contra a cultura é necessária para evoluir o passado. Eu gosto de lembrar das tardes de contato com os outros corpos, gordos, magros, brancos, negros, amarelos e pardos, onde performar a geração Z era um eterno diálogo. Sentimos o redimensionado tempo. Tudo aqui é resultado de uma luta cotidiana, íntima e interminável. Cada corpo aqui exposto marca sua passagem nessa paralela realidade, retratados com delineados, paletós, gravatas e vestidos estampados. Carregamos características do século passado. Eu gosto de pensar que nós fomos criados para um propósito especial, pintando paredes e levantando bandeiras, me lembrando que fizemos parte de um tempo em que havia muito mais estrelas. Não deixe sua cabeça esquecer qualquer forma. Ao contar a história sobre a nossa ótica, é não permitir que apaguem o nosso pertencimento e sim que aumentem a nossa autoestima. E é muito protagonismo para alguém que o primeiro ato de desaparecimento foi deixar a barriga da mãe vazia. Somos o ponto de vista da fusão de dois mundos. Carregamos em nós os deslimites da memória, ponte entre a libertação que se instala e é natural que estejamos no centro da luta. Antes, a gente era pintado de cicatrizes.
Agora as câmeras, telas e tintas se curvam. Bom, nesse trabalho, eu me dediquei em coautoria com o mestre Júlio Santos à figuração de jovens e adolescentes da atualidade, utilizando a tradicional técnica da fotopintura. Por meio dessa junção, nós abordamos o encontro de distintas gerações e temporalidades inscritas nas obras, tentando promover reflexões sobre a permanência dos ofícios e dos costumes, as novas tecnologias, as sobrevivências das técnicas e a sobrevivência das aparências. As obras apresentadas em Deslimites da Memória são uma inovação tanto para o perfil de público retratado quanto para a própria fotopintura. A partir de um mapeamento feito inicialmente nas redes sociais, eu e o mestre Júlio retratamos com uma técnica centenária a geração Z, que é aquela geração já nascida na era da internet, com as peculiaridades envolvidas nas suas formas de autorrepresentação. Os traços físicos da juventude atual, como cabelos coloridos, piercings, alargadores na orelha, maquiagem ousada, elas foram um apelo na escolha desses retratados. No entanto, para além das aparências físicas, interessou-nos o modo provocador e irreverente como alguns se colocam diante das suas câmeras de celular nas selfies. Então, ângulos feitos em plongé e contra-plongé, olhares que eles são oblíquos à câmera, lábios entreabertos, caretas e até mesmo colocar a língua para fora. Dessa forma, nós temos um resultado final em que o rosto de jovens que nunca foram retratados pela tradicional técnica da fotopintura e tampouco a conheciam. E, por outro lado, nós temos a própria fotopintura, que nunca havia retratado os jovens dessa geração com as suas características. Se na fotopintura, ao longo do século XX, os homens e mulheres do campo, trabalhadores rurais, eram comumente retratados com ternos pomposos, vestidos estampados, joias, que possivelmente elas nunca tinham usado, Deslimites da Memória também cria essa fabulação ao revestir a juventude atual com essas vistosas indumentárias do século passado. Dificilmente nós veremos nas suas selfies as vestimentas que lhes foram conferidas pelo mestre Júlio. O que não ocorre dessa vez, no século XXI, por uma distinção de classe, mas por um traço geracional. Porém, é preciso notar que essas roupas que eu estou mencionando, nas nossas obras, elas não mais determinam uma posição de gênero. Se o terno e vestido eram demarcações óbvias para os retratados e retratadas, respectivamente, nas fotopinturas do último século, tal esquema não satisfaz mais uma representação contemporânea de masculino e feminino. Assim, em Deslimites da Memória, que eu apresento aqui para vocês, as imagens seguem a trilha dos próprios retratados, rompendo com as rígidas fronteiras de figuração para meninos e meninas, como eram tão rigorosamente estabelecidas. Segundo a curadora Ângela Berlinde, a respeito de Deslimites da Memória, abre aspas,
A técnica de pintar as fotografias traz à luz as questões sentidas por essa geração suspensa, que enfrenta, uma vez mais, um mundo cheio de questões, momentos de transição entre choque e mudança, que revelam as inevitáveis angústias que os futuros sempre trazem. Que recordações teremos dessa geração e que futuros a esperam? Olhamos esses retratos, tanto quanto somos observados por eles. É isso. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Antes de comentar o trabalho de Ciro, né, só agradecer esse convite. Maíra, Eugênio, né, é muito bom estar aqui trocando essa ideia. Esse espaço da mostra de portfólio no Festival Tiradentes é muito bacana, né, a experiência lá presencial, e aí poder continuar aqui e estar participando é sempre motivo de alegria. Aí entrando agora no comentário do trabalho, esse trabalho já está pronto, né, Ciro? Ele assim, já está finalizado, acabado, já foi exposto. Tem a curadoria, inclusive, de uma figura que eu admiro bastante, né, a Ângela. Então, assim, eu vou partir desse espaço, certo? Desse ponto, que é um ponto, né, de olhar para ele como já tendo sido apresentado, já tendo ido a público. E, inclusive, eu visitei virtualmente, né, que você disponibiliza essa possibilidade para a gente ver a exposição lá nessa visita virtual. E tá lindo. É ótimo isso, saber que você passeou pela exposição. Fui lá, assim, passei, né, e tá linda, né, a disposição das imagens no espaço, né, as paredes, o uso da cor nas paredes, enfim, é desse ponto que eu queria partir, certo? Porque aí eu fiquei pensando, né, que tipo de contribuição eu posso dar e, né, que é diferente de um trabalho que está em desenvolvimento, um trabalho que está ali ainda buscando um destino, um caminho. Inclusive, lá na exposição também a gente pode ver os copiões, né, dessas imagens que deram origem às fotopinturas, né? Essas fotos que você fez com médio formato. Então, isso é bacana também. Uma pergunta que eu já iria te fazer, porque assim, isso está no texto e na tua fala hoje, você fala em coautoria com o mestre Júlio, né? E eu ia te perguntar como é que é essa, assim, se é uma coautoria, como é que se estabelece essa coautoria, ou se passa por isso também uma noção de encomenda. Por quê? Porque a gente sabe que na fotopintura a encomenda é um fator muito importante, né? E que ele tem a ver com um arco assim que para mim é muito valioso, que faz uma relação muito direta com muito do que se discute na fotografia contemporânea, porque na encomenda da fotopintura a gente tem todas essas questões de idealização, de representação, né, dessa construção da imagem, né, que cada um faz de si. Então, para mim, sabe assim, há um elemento importante da gente pensar a encomenda. Então, eu queria, talvez, se você puder depois esclarecer um pouco isso, né? Como é que foi essa tua relação com o mestre Júlio? O que é que você passou para ele e o que é que você esperava de volta? Porque, assim, nessa ideia, né, do vendedor que passa vendendo aquele trabalho e que coleta esses pedidos, essas encomendas, para depois ser levado ao estúdio, né, como o estúdio de mestre Júlio, que eu também já visitei, e né, que tinha vários funcionários, várias pessoas trabalhando. E ali é construída essa imagem que não tem uma relação, como você até colocou, com a situação real da pessoa, né? Muitas vezes vai mudar uma roupa, vai botar um adereço, vai botar um cabelo, um fundo, né? Que é o que é mais interessante, é o que é mais rico, né? nessa construção da fotopintura.
Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Nesse teu trabalho, por exemplo, em que outras questões a gente poderia colocar a partir dele já posto no espaço, posto no mundo, né? Inclusive o audiovisual também eu acho muito potente assim essa poesia, né? Essa narração muito muito impactante. E aí assim que eu fiquei me perguntando isso, assim, né? Primeiro essa relação de encomenda, depois essa relação com o médio formato, né, que você usa uma câmera analógica de médio formato, então, e também uma referência a selfie, né? E aí eu queria também, do mesmo jeito que na fotopintura a gente tem certos parâmetros ali para pensar essa técnica, pensar a selfie, a gente também não pode nunca perder de vista, assim, que ela é um retrato que está muito fortemente ligado aos dispositivos, tanto de captura quanto de circulação, né? Então, o termo selfie vem, né, do autorretrato, do self-portrait, mas ele é mais do que isso, porque ele é aquele autorretrato que está estabelecido dentro de um certo espaço de atuação, o espaço da mão, né, da distância da própria pessoa que faz a foto, e esse espaço de circulação. É uma fotografia que já é feita para circular. Ela já é feita dentro de uma lógica de circulação, né? Então, porque em alguns momentos eu fiquei me perguntando, sabe, se essa relação, se essa ligação entre a selfie e a fotopintura, ela estava tão clara no trabalho, sabe? Não quer dizer que ele tenha que estar assim explícita, mas eu fiquei me perguntando assim, se não, assim, como tensionar mais essas questões, né? Porque assim, para além do adereço, para além do cabelo, para além da cor do cabelo ou da roupa, entende? Porque eu fiquei muito pensando assim, e de certa forma acho que a narração, o poema, ele toca um pouco nisso, nessas outras questões contemporâneas que a gente hoje tá vivendo, né? Então, questões que atravessam relações de gênero, de raça, de desigualdades. Então, eu fiquei lembrando muito de 3 trabalhos assim que também trabalharam com o mestre Júlio, que acredito que você também conheça, mas, enfim, se não conhecer, fica aqui a recomendação, e também para quem mais está assistindo, né? Que é o de Luiz Santos, que ele publicou um livrinho, né, bem bonito, que foi fruto de uma exposição, de um trabalho, de uma oficina, assim, é uma oficina que depois vira uma exposição e vira esse livrinho, que se chama Fotopintura Contemporânea, em que ele trabalhou com internos de um hospício aqui de Recife, estou falando de Recife, a Tamarineira. Então, ele trabalhava com essa idealização desses personagens que são excluídos da sociedade e dando essa construção desses personagens excluídos. A Virgínia de Medeiros, né, que tem o Fábula do Olhar, em que ela trabalha com moradores de rua, pessoas em situação de rua, e a Rosângela Renault, também naquele Carrazedas mais Cariri, em que ela associa moradores em um vilarejo português em busca de esposas, né, que tem toda também essa questão dessa construção, dessa idealização, com os mestres do Cariri. Primeiro, eu não conhecia o trabalho antes, foi muito bom conhecê-lo. E aí eu vou falar de ver ele em 3 momentos diferentes, porque eu acabei de ver a exposição agora aqui pelo chat também, pelo link. E a primeira vez que eu vi meio na sequência todos os trabalhos, meio às cegas, assim, de dar uma olhada no que ele era. E a primeira coisa que eu vi foi o vídeo. Então, mesmo o vídeo da apresentação aqui. E eu tive um estranhamento no início com o poema, com a ideia do Islã ali, uma coisa bem contemporânea do poema com as imagens, ao mesmo tempo que de alguma maneira eu já identificava muito bem a questão do mestre Júlio e dessa
puxada para o contemporâneo, assim, de captar nas poses questões que eram muito dessa geração Z, e aí o poema começa a trazer isso, as coisas vão meio que se encaixando, assim. Agora, vendo a exposição e o link, aí pensando nisso, como disse o Quiroga, como uma obra pronta, né? Então, isso a gente não está falando de algo que está em construção, ela é construída e exposta. E na exposição, eu acho que tem umas questões primorosas, assim, que fazem falta nessa passagem para o digital, né? Que é o que a gente, de alguma maneira, está tendo que fazer o tempo inteiro agora para apresentar esses trabalhos, né? Que tinham uma fluidez, foram pensados de uma maneira no espaço e que tem que se readaptar. E ali eu achei que tem muito bem trabalhado outras questões como, por exemplo, as fotografias com os próprios celulares ali, tipo isso. Eu nunca tinha visto o Mestre Júlio pintar uma selfie, isso, mas daí pensando como Queiroga fala, com essa relação da selfie, com o espaço da mão, com um celular que aparece ali. Então, naquele núcleo da exposição, para quem viu a montagem, a visitação virtual ali, naquele núcleo central tem essas imagens que aí criam, inclusive, uma conexão com, sei lá, elas parecem essas fotos de moda holandesas, assim, sabe? Esqueci o nome da fotógrafa agora, que usa uns fundos super coloridos para fotografar as pessoas, e aquilo dá um destaque também muito contemporâneo para as imagens. E outra questão que eu achei super interessante daí de cara se entende a relação da fotopintura, mas nessas imagens, por exemplo, isso já adquire uma qualidade quase que de graphic novel, assim, a história disso ser tão contemporâneo que as imagens parecem mais uma história em quadrinhos do que exatamente uma fotografia, sabe? Como se pudessem todos eles serem personagens de histórias, justamente porque eles se desconectam tanto da relação que a gente estabeleceria primeira com a fotopintura, que tudo vira quase que um futurismo, mesmo com essa nostalgia da técnica, né? E isso eu achei super interessante dele, ainda mais quando na visitação virtual ali se encontram esses elementos ainda mais contemporâneos, como o celular, as vestimentas, e muito bem aquele expositor central onde aparecem os copiões com as imagens fotografadas, que cria esse elo entre como cada um fisicamente de alguma maneira, isso foi do Barthes ali, tá? Existe um isso foi, para depois todos esses isso poderia ter sido também dessas imagens. E acho que isso é um impacto bem interessante que consegue existir na exposição, no tour virtual, e que na apresentação digital isso perde um pouco, porque ele conta com o poema para trabalhar essas questões, né? Mas não consegue, acho que, dar conta disso. Claro, porque é muito mais complexa a exposição com a montagem inteira, mas acho que tem algumas coisas dali que me fizeram falta antes, pensando especialmente na primeira leitura que eu tinha feito vendo direto, aí depois lendo o texto da Ângela, e agora quando aparece o link ali e isso ganha uma dimensão de um mergulho maior, assim. E acho que é isso, é um grande desafio daí, pensando talvez a única coisa que possa ser feita, já que a obra ela é pronta e ela está super bem feita mesmo, acho que ela é ancorada muito bem nos conceitos que tu trabalha e nas imagens, mas talvez isso, uma apresentação, alguma coisa para esse ambiente online onde o trabalho também vai circular, que dê conta da complexidade de outras imagens que estão ali e outras camadas que existem e que ficam um pouco diluídas entre um PDF mesmo, de ver isso numa sequência de imagens, ou no vídeo também, que ele conta diretamente com o poema e algumas coisas dali ficam de fora, assim. Acho que foi isso que me chamou a atenção. Eu também gostaria de saudar a todos, agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui participando do Festival de Tiradentes, nessa versão online, que é tão desafiadora e está sendo tão bem sucedida. E dizer que eu também gostei muito, né, de estar nessa conexão e nessa atividade de leitura de portfólio, que é uma coisa tão rica, né, e que acho que cada vez está se aperfeiçoando mais, se tornando uma coisa mais construtiva, né, mais
que possa fomentar trabalhos, tanto para quem lê como para quem oferece seus portfólios para leitura. É uma coisa mútua, né? E isso de várias pessoas poderem estar assistindo, participando, é muito importante. Ciro, seu trabalho é bastante desafiador, né? Porque você está tentando fazer um diálogo, né, entre essa tradição e esse mundo contemporâneo. E eu concordo com essas últimas observações, né, do Léo, que falta no portfólio algo que complete ou que indique as coisas que estão na exposição. Eu também fiz a visita virtual e realmente faz falta essa. Então, não vou repetir o que ele falou, mas só estou indicando que eu concordo com isso. Então, quando você passa isso para o portfólio, falta algo. E também, como os dois que falaram na minha frente, né, indicaram, acho que é um trabalho que já está bastante maduro, né, um trabalho que já foi exposto, que já tem uma coisa redonda, né, já existe toda uma concepção formada. Eu não sei se você pretende dar continuidade a esse trabalho, mas eu fiquei imaginando alguns desdobramentos. Por exemplo, essas questões todas, né, que você cita, né, dessa questão da geração Z e de vários temas que estão sendo tocados e as bandeiras que estão sendo levantadas na contemporaneidade, ficam muito claras, né, no vídeo, né, na poesia da Vênus Suneve, né? E eu fiquei muito impressionada com a figura dela, e eu fui pesquisar a Vênus Suneve e caí num link que era um slam que ela participou do Clube da Luta, né, no Teatro Espanca. Eu falei, gente, esse teatro é o máximo, porque eu entrei, aí eu fui, uma coisa vai puxando a outra, como a internet, né? Então vi imagens, o ambiente que tem lá, e o tipo de jovens que estavam lá participando, e a própria Vênus é impressionante, né? Ela é uma figura de uma força incrível, de uma coragem, ela é ultra, né? Ela é a radicalidade em pessoa, desde a forma com que ela se coloca fisicamente. E aí eu já fiquei imaginando, né, como é que essas expressões artísticas desses jovens poderiam também complementar seu trabalho, né? Aí já é a minha viagem, né? Não precisa aproveitar nada, mas já fiquei pensando, né, de ter performance ou de ter alguma coisa envolvendo, por exemplo, se aqueles jovens, né, que fizeram as selfies, que pousaram, eles estarem performando também, fazendo algo que você permita uma criação coletiva, que eles também interfiram, participem. Aí é uma viagem, né? Eu acho que seria muito interessante, inclusive conectado com isso que foi citado já aqui, né? Que é o centro lá da exposição, onde aparece o celular, onde aparece o processo. Então, são duas sugestões. Uma é essa de você tentar inserir no seu portfólio essas dimensões que estão contidas na exposição, e o outro é aproveitar a riqueza desses jovens. É uma coisa impressionante, assim, né? Você tem um tesouro na mão aí também, se você puder envolvê-los. Não sei se isso daí é viável, né? Mas eu acho que seria muito interessante. E eu acho que aí esses temas todos tão importantes, né, tão fortes, que são citados, e que tem as referências pelos cabelos, pelos olhares oblíquos, como você mesmo disse, né? Esses olhares que tem de um grupo da juventude hoje é uma coisa impressionante, né? Eles têm um jeito de olhar e de levantar o queixo, assim, que é incrível, né? E que nas fotos, algumas fotos conseguem captar isso. Então, talvez você possa abrir esse espaço também para eles se complementarem aí, ficar uma coisa mais incrível ainda, assim. Não sei, é viagem. Parabéns, muito legal. Muito legal os comentários. Ciro, você pode fazer comentários finais sobre os comentários. E lembrando que também tem comentários no chat, né? Eu vou ler aqui, que você aproveita e pode comentar tudo junto.
O André Valente falou, não entendi a parte da vestimenta. O vestido continua sendo para o gênero feminino no trabalho. Não ficou claro para mim essa quebra da roupa de menino e menina. E lembrando que também o link para visitar essa exposição que o pessoal está comentando, que é o site do Ciro, está aí no chat e também vai estar na descrição do YouTube para quem estiver assistindo. Ciro? Primeiramente, dizer para a Isabel que eu achei super bacana que na sua apresentação aqui feita pela Maíra, ela disse que você foi da Oicabum, né, coordenação da Oicabum Salvador. Esse trabalho nasceu dentro da Oicabum de Belo Horizonte. As primeiras jovens e jovens que eu fotografei vieram de oficinas que eu ministrei dentro da Oicabum, e a Vênus, inclusive, que você tanto destacou aí na sua fala, eu conheci ela dentro da Oicabum, como várias outras meninas e meninos que estão no trabalho. Como, né, o trabalho ele expõe um encontro geracional, eu não tinha acesso, eu não tenho sobrinhos e sobrinhas, pessoas na família por onde eu pudesse começar a fotografar. Comecei por esses meninos e meninas da Oicabum que foram me indicando outros amigos e amigas de fora da escola, e isso foi se espraiando para muitas e muitas outras indicações. E na exposição, essa exposição que teria acontecido de forma presencial ao longo de 2020, ela previa um encontro slam organizado pela própria Vênus, e eu planejo no futuro, em futuras ocasiões que a exposição acontecer, contar com outros jovens retratados e retratadas que são também artistas. Então tem o Aziz e MC, tem várias outras artistas que eu gostaria de integrar à exposição. Bom, queria pular para um comentário do Queiroga a respeito de coautoria e encomenda. Eu tenho pouquíssimo tempo para falar sobre isso, mas queria dizer o seguinte: o trabalho já tem como ponto de partida que o mestre Júlio é um coautor. O mestre Júlio, nesse trabalho, ele não é um parceiro. E não é algo novo que artistas contemporâneos façam parceria, né, com essa palavra, parceria com artistas chamados artistas populares. No entanto, com a finalização da obra, né, essa parceria se dá por uma forma de encomenda, e quem assina a obra é o artista contemporâneo, né? O artista popular para quem o artista contemporâneo pagou a encomenda, ele não assina e não tem os direitos sobre a obra. A minha relação com o mestre Júlio é bem diferente nesse sentido aqui, em que o processo criativo ele foi compartilhado, ele teve toda a liberdade na criação da forma final dos retratos, na escolha das cores. Está passando um carro de pamonha aqui, não sei se vocês estão ouvindo também. A única diretriz que eu dei para ele foi a cor dos cabelos, porque como ele recebia uma cópia analógica preto e branco, essa diretriz importante do trabalho, eu tinha que dizer para ele que eram as cores de cabelo. Você fala também do uso da câmera analógica. Ela funciona no trabalho como uma forma de, no ato fotográfico, trazer também um conflito, entre aspas, assim, uma tensão temporal, tendo visto que, para muitos e muitas fotografadas, a própria concepção do que é fotografia, ela se relaciona a algo que se faz ver na hora. Então, usar essa câmera que tinha ali um processo lento, foi algo importante ali para esse momento em que eu não estava fazendo selfies, mas estava convidando
elas e eles a performarem uma selfie. E, bom, por fim, a partir da fala do Léo, queria dizer que nisso que vocês viram na exposição virtual e quem pôde ver a exposição presencialmente, há muito do mérito da Ângela Berlinde, que foi a curadora, desenhou esse projeto expográfico. Então, eu tenho que destacar aqui o mérito dela nessa formação final ali dentro da galeria. Inclusive, só para finalizar, Maíra, aquelas fotos que mostram, né, o celular aparecendo diante da imagem, como se fosse uma selfie diante do espelho, ela foi uma fase inicial do trabalho, no momento que eu acreditava que o trabalho era aquilo, e aí depois eu abandono e trago assim né, faço ampliação fotográfica apenas com o contorno do rosto, ampliações feitas pela Rosângela Andrade no Imágicas. E aí a Ângela, no projeto expográfico, me ajuda a trazer as provas de contato, essa primeira fase do trabalho e ter esse percurso que vocês puderam ver.